Olá pessoal, então mais um encontro de física, refrescar, revisar um pouquinho, né, este ano. Então nós vamos trabalhar hoje com o conceito, uma parte da termologia chamada calorimetria. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de calor, né? A calorimetria, ela está associada a uma energia que a gente chama de energia térmica, chamada calor. O calor seria até redundância dizer, mas é a energia térmica em trânsito, a gente chama de calor. Quando a gente fala de temperatura, a gente fala de uma energia térmica também, só que a gente fala de uma energia térmica condicionada no corpo na forma de energia cinética média das moléculas, né? Então as pessoas, mas calor e temperatura não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas é a mesma forma de energia, só que uma está condicionada no corpo na forma de energia cinética média, a gente chama de temperatura, e a outra está em trânsito. E como ela está em trânsito, ela pode ser transmitida, né? A gente já viu nas aulas passadas que o calor pode ser transmitido por condução, pode ser por convecção e por irradiação, né? Então, o calor é uma forma de energia medida em joule e também usualmente chamada medida em caloria. Uma caloria, 4,18 joules, né? Quais os tipos de calor que nós temos? Nós temos o que a gente chama de calor sensível, nós temos o que a gente chama de calor latente. A diferença dos dois, um provoca variação de temperatura e o outro provoca mudança de estado físico. Quando a gente for pensar em um calor sensível, então você fornece energia para um corpo e esse corpo varia a sua temperatura, nós temos duas formas de abordagem. Uma abordagem de que diz respeito à substância, usando o calor específico, e a outra abordagem que a gente chama de capacidade térmica, usando o corpo. Qual a diferença entre substância e corpo, né? Então, água, substância, né? Madeira, substância, ferro, substância. Agora, uma janela de madeira, um corpo. Ouro, substância. Um anel de ouro, um corpo. Né? Então, o corpo é um objeto que pode ser constituído de uma substância ou de mais de uma, e substância caracteriza especificamente aquela determinada um elemento químico. Para a gente calcular a quantidade de calor quando ele varia a temperatura, nós usamos a equação fundamental da calorimetria, massa, calor específico, variação de temperatura, né? O velho e bom que macete. E se você estiver trabalhando com um corpo, então você vai usar a capacidade térmica, né? Então aí você usa uma equação muito parecida, só que usando a capacidade térmica, né? Depois a gente vai ver nos exercícios como é que a gente trabalha esses dois conceitos. No calor latente, as mudanças de estado, nós temos alguns estados físicos da matéria que convém a gente dar uma observada. Nós temos o estado sólido, nós temos o estado líquido e o estado gasoso. As mudanças, elas são do estado sólido para o líquido, a fusão, do líquido para o gasoso, a vaporização. Nós também temos processos, nós verificamos que esses processos são processos ditos endotérmicos, precisam de receber energia para acontecer. A volta também é possível, né? Do gasoso para o líquido, a liquefação, condensação, e do líquido para o sólido, a solidificação. Aqui com uma observaçãozinha, né? Liquefação e condensação é a mesma coisa? Quando a gente for ver diagrama de fases, a gente vai perceber que há uma diferença. Dentro do estado gasoso existe o vapor e o gás, né? Dentro do mesmo estado gasoso. O vapor é abaixo da temperatura crítica e o gás acima da temperatura crítica. Então a gente diz que, olha, quando a substância passa do estado gasoso, por exemplo, de um gás, para o estado líquido, né, então ele tem que diminuir a sua temperatura até abaixo da temperatura crítica e depois comprimir, né, lembrando o diagrama de fase. Então a gente diz, olha, o gás, ele se liquefaz. E quando a substância está inicialmente no estado de vapor, e passa para o estado líquido, a gente fala, não, o vapor se condensa. Então, o gás se liquefaz e o vapor se condensa. Uma diferençazinha aí no diagrama de fases. Então, é só acessar e dar uma olhadinha na aula de diagrama de fases, vocês vão lembrar rapidamente disso aqui. Solidificação
e a liquefação, condensação, são processos que têm que perder energia. Então, ela cede energia, a gente chama de processos exotérmicos, né? Para a gente conseguir calcular a quantidade de calor, porque aí eu não vou ter mais a variação de temperatura, então não posso usar mais, né, as expressões que têm variação de temperatura, enquanto está mudando de estado, a temperatura permanece praticamente constante, né, segundo o princípio da equipartição de energia, enquanto você está fornecendo energia para mudar de estados físicos, né, mudar de estados físicos, você mantém a temperatura constante ou praticamente constante. Quando isso acontece, como é que eu calculo essa quantidade de calor? Então, existe um calor específico para mudança de estado, chamado calor específico latente, que a gente consegue calcular também, a velha e boa que mole, né? Calor M vezes L. Esse L pode ser de fusão, pode ser de vaporização, pode ser de solidificação e pode ser de liquefação. Na verdade, o que a gente lembra nessa brincadeira é que, se acaso o processo for endotérmico, a gente diz que o calor específico ele é positivo, porque ele ganha energia para acontecer. E se o latente for exotérmico, então a gente diz que esse calor específico que eu colocar aqui, ele é negativo. Então, por exemplo, o calor latente de fusão, né, do gelo é de 80 calorias por grama. Então, se ele estiver passando do sólido para o líquido, você vai usar 80 nesse lugar aqui. Se ele estiver passando do líquido para o gasoso, ou seja, a água congelando, você vai usar menos 80, o que vai descrever, o que você vai ter aqui é uma sentença negativa. Então, calor negativo é porque ele está cedendo, né, essa quantidade de energia para isso acontecer. Do líquido para o sólido, você cede calor, né, na solidificação. Né? Então, solidificação, processo exotérmico, e a fusão, processo endotérmico. Os valores são iguais, então 80 calorias por grama, 80 calorias por grama. Um positivo, outro negativo. Atentem isso na hora dos exercícios da prova. Se for fusão é positivo, se for solidificação negativo, vale também para vaporização, condensação. Beleza? Nós temos ainda um processo que a gente chama de sublimação, que é a passagem de sólido gasoso diretamente e gasoso para o sólido diretamente. Nós, na verdade, estudamos essas fases aqui dos latentes, onde você obrigatoriamente passa para o estado líquido. Beleza? Vamos lá. Vamos imaginar agora que a gente tem a seguinte situação. Você tem lá 100 gramas de gelo e você quer, a menos 20 graus Celsius, você quer esquentar esse gelo e você quer levar ele até 110 graus Celsius, por exemplo. O que vai acontecer? Né? Como é que seria a representação física desse fenômeno de pegar 100 gramas de gelo a menos 20 e levar até 110 com vapor saturado? Né? Bom, a gente tem aqui o gráfico, né, de aquecimento desse fenômeno. Então ele começa inicialmente sólido, fornece calor, então aqui aparece a quilocaloria, né? A gente vai ver depois com números na próxima lâmina. Então aqui eu tenho sólido, fornece calor, ele varia a temperatura e tá lá, chegou no 0 graus Celsius, varia a temperatura, mas continua sólido ainda, né? Aí o que vai acontecer? Eu continuo fornecendo calor e ele começa a mudar de estado. Começou a mudar de estado, vai para o estado líquido, mas verifique que não há variação de temperatura. Depois, continua fornecendo calor. Aí ele passa, vai esquentando até chegar a 100. Então, até 100 graus Celsius, a água continua líquida. Depois, continua fornecendo calor, aí ele não varia a temperatura, vai mudar de estado, do estado líquido para o estado de vapor, né? E aí você tem a temperatura praticamente constante. Depois, aquecendo um pouco mais, de 100 até 110, você tem um calor sensível. Então, você vê, calor sensível, amarelinho, calor sensível, amarelinho, calor sensível, amarelinho. Calor latente, calor latente. Passagem do estado sólido para o líquido, fusão. Líquido para o vapor, a vaporização. Né? Então, você tem mais ou menos essa ideia aí. Aí está, então, a maneira como a gente vai abordar. Então, como a gente faz a quantidade de energia necessária para fazer essas mudanças de estado? Na fase 1, 3 e 5, que são essas amarelinhas aqui, que é calor sensível, então a gente usa o que macete, essa sentença, a equação fundamental da calorimetria. Na fase 2 e na fase 4, a gente tem o calor latente, né? O cara está mudando de estado, então aí é o que mole, né? Não gosto muito dessas expressões, mas acaba favorecendo a memória, né? E
Nós teremos, então, no final das contas, se eu quero saber a quantidade de calor total para eu fazer esse tipo de aquecimento, é só somar todos os calores de todas as fases, né? Uma coisa que é interessante nessa brincadeira é que, como é que eu vou esquentar isso aí? Bom, é provável que eu esquente isso por meio de um maçarico, de uma vela, colocando no fogo do fogão, um bico de Bunsen e tal. Para quem recebe o calor, para o corpo que recebe calor, faz diferença o tipo de calor. Então, se recebe, varia a temperatura, calor sensível. Se recebe e muda de estado, calor latente. Mas para quem fornece para a fonte de calor, não interessa. Ela está emitindo uma quantidade de energia, né? No entanto, é possível a gente equacionar a fonte de calor. Então, por exemplo, há um bico de Bunsen, né? Para quem não sabe, bico de Bunsen é usado no laboratório. Ou, se você preferir, um maçarico, um isqueiro, né? Então, como é que eu vou calcular, como é que eu distingo um maçarico de um isqueiro? Olha, através dessa função chamada potência térmica, né, ou fluxo de calor. O que eu faço? Eu forneço uma quantidade de calor num certo tempo. Por exemplo, um isqueiro fornece 10 calorias por segundo, né? Agora, um maçarico fornece 100 mil calorias por segundo. Então, você consegue identificar uma fonte da outra através desse conceito da potência térmica. Veja, que interessante. Calor medido em energia, né? Joule, tempo, segundo. Isso é potência. Então, às vezes, em exercício de vestibular, o que você tem? Eu tenho um resistor que, por efeito Joule, esquenta um filamento, passando uma corrente de 10 amperes sobre uma DDP de 100 volts. Então, você tem ali, por exemplo, uma quantidade de energia elétrica transformada em térmica. Como é que se eu colocar esse resistor, essa resistência na água, ela esquenta a água. Então, onde está a potência térmica? Está lá no nossa resistência. E você calcula através das equações de potência elétrica. E você faz a junção com a termologia através dessa sentença aqui, ó. Ou seja, aqui iria a nossa potência elétrica, que estaria em watts, certo? Joule por segundo. E aqui eu consigo juntar com a termologia, onde aqui, obviamente, o calor também será em joule. Cuidado que tem que haver essa transformação do joule para caloria. Lembrando, nas outras aulas, que uma caloria, 4,18 joules. Depender do exercício, às vezes é 4, às vezes é 4,2, né? Então depende do que o cara está falando. Tranquilo? Belezinha? Então, revisando aqui, eu tenho sólido, né? Sólido para o líquido, depois líquido aquecido, líquido para o vapor e aquecido também. Então, você tem lá essas fases, são 5 fases. Vamos ver como é que fica isso numericamente. Então, é o mesmo exercício, só que agora eu estou dando nome aos bois, então eu vou esquentar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius, até vapor saturado, só que eu vou usar um maçarico de potência 100 calorias por segundo. Quero saber quanto tempo demora para eu fazer esse fenômeno, né? Vamos ver o que acontece. Está lá o nosso gráfico, de novo, né? As fases 1, 2, 3, 4 e 5, né? Com suas respectivas temperaturas. A energia, de novo, um ressalto cacau, que é quilocaloria. Depois a gente vai ver como é que funciona isso aí. Então vamos imaginar o calor, como é que eu calculo o calor dessa fase 1? Como eu sei que está variando a temperatura, é calor sensível. Então, MC delta θ. Detalhe, esse calor específico é da fase 1, que é a fase onde a água está sólida. Então, o calor específico do gelo, né? Lembrando que o calor específico do gelo vale meio. Muito bem, então como é que ficaria? Olha lá. Então, 100 gramas, calor específico do gelo meio, variação de temperatura, ela vai de final 0 menos o menos 20. Né? Então, está lá 1.000 calorias. O que vai acontecer é que essa 1.000 calorias é 1 cacau. Então, aparece aqui, nesse eixo aqui, gastou 1 cacau. Vamos calcular da fase 2. Na fase 2, eu tenho um calor latente, que de novo aparece lá o nosso QMOL, né? mL. Esse L, está em amarelinho aqui, é o latente de mudança de estado, que como é sólido para o líquido, latente de fusão, aparece o F aqui, ó, que para o gelo é 80. Professor, como é que você está sabendo disso aí, tal? A gente sabe porque, dado nos exercícios, né, de tanto a gente fazer, a gente acaba lembrando, mas nos exercícios não se preocupe, eles vão dar
os dados, né? Calor específico do gelo, calor específico da água, calor específico do vapor, latente de fusão, latente de vaporização, tudo dado, tá? Não se preocupe. Então, aqui esses 80 latente de fusão. Se a gente pensar, então, como deu 8.000 calorias, então 8 cacau. Como já tinha 1, então no gráfico aparece 9. Então, entre 1 e 9 eu tenho os 8.000 calorias que a gente calculou aqui, tá? Então, eu estou montando o gráfico para vocês observarem que esse 9 é porque ele já tinha 1 daqui de cima do aquecimento e mais 8 da mudança de estado. Para calcular da fase 3, a mesma coisa, né? Só que da fase 3 é sensível, mesmo sendo mesma sentença, só que agora o nosso calor específico muda, né? Ó, antes era da fase sólida, que era meio, agora da fase líquida, tem que tomar cuidado com isso na hora de fazer exercício, tá? Beleza? Vai dar mais 10.000 calorias. 10.000 calorias, quando vai aparecer aqui, ó, como já tinha 9, vai aparecer 19. Então, até essa fase, 19. Depois, mais uma fasezinha, que é o latente. Então, do líquido para o vapor, vai ter lá um calor latente que você vai gastar mais 54. Lembrando que, de novo, aparece o latente de vaporização, que é 540. Professor, como é que você está tirando esses números do nada? Não é do nada, ele é dado no exercício, a gente só não colocou, que é para forçar você justamente a perceber isso. Ficar, pô, de onde surgiu os números? Então, você vai procurar, isso aqui é dado, tá legal? Então, 540 é o latente de vaporização da água, tá? Uma observaçãozinha interessante, né? Latente de fusão do gelo, 80. Latente de vaporização da água, 540. Pô, mas se é um calor específico e uma mudança de estado, por que são tão diferentes? Porque aqui existe ruptura da ligação molecular e aqui não, né? Um afastamento. Então aqui gasta muito mais energia para você vaporizar a água do que para você fundir o gelo, né? Então aqui vai aparecer mais 54 cacau, vai aparecer lá então 73 quilocaloria, que é a soma disso tudo aqui, né? E aí, para você chegar em vapor saturado, você vai precisar do calor específico de vaporização. Então, de novo, calor específico, tenho lá calor sensível, você vai ter mais 1.000 calorias, lembrando que o calor específico do vapor é meio, né, igualzinho do gelo. E aí nós teremos então 74 quilocalorias no valor total da quantidade de energia gasta para eu aquecer esses 100 gramas de gelo a menos 20 até 110. Mas eu não perguntei isso, eu perguntei quanto tempo demoraria, né? Então, vamos lá. Se no total 74.000 quilocalorias, vai demorar quanto? Bom, aqui eu tenho nossa potência térmica. Eu sei que a potência térmica é 100 calorias por segundo. Poxa, se é 100 calorias por segundo e eu gasto 74.000 calorias, é uma regra de 3, mas você pode usar a sentença, apenas substituindo. Ó, substituindo 100, 74.000, eu vou obter um tempo de 740 segundos, em torno de 12 minutos e 20 segundos. Então, eu gastaria 12 minutos e 20 segundos, né, se eu colocar lá num determinado bico de Bunsen, lá no nosso aqui é um maçarico, mas poderia ser um fogão. Se você soubesse a potência do seu fogão, você quisesse saber a temperatura exata da água, você simplesmente faria uma conta como essa que a gente fez, e chegaríamos no tempo, né? Cronometraria esse tempo, quando chegasse em 12 minutos e 20 segundos, você teria exatamente essa quantidade, esse vapor saturado a 110 graus Celsius a partir de uma pedra de gelo de menos 20. Beleza? Existe uma coisa interessante. Professor, e é possível cair exercício e o cara me dá um gráfico como esse, ele fala assim, olha, o que aconteceria se esse maçarico ficasse ligado somente por 10 minutos? Bom, muito simples, né? 10 minutos, bom, 100 calorias por segundo, minuto 60 segundos, eu teria 600 segundos, 60.000 calorias. Veja que coisa interessante. Se eu forneço 60.000 calorias para esse início, essa barra de gelo a menos 20, o que aconteceria? Tudo isso aconteceria, ó. Isso aqui aconteceria, ó, 9.000 até, ó, 19, até aqui ele chegaria, porque até aqui ele gastaria apenas 19.000 calorias, né? Que é o que está escrito aqui. Para chegar a 100. O que aconteceria, então, com esses 60.000 calorias? Pô, então você perceba, se ele gastou 19.000 para chegar a 100, sobram 41.000 calorias para ele vaporizar, né? Então, pô, pensa comigo, se na fase 4 ele gasta
54 mil calorias, mas só sobrou 41 mil calorias, então ele não vai conseguir vaporizar tudo. Então, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que se você usar a sentença, já que ele está nessa fase aqui, né, ele chegou até aqui, ainda sobrou 41 mil calorias, então ele está mais ou menos por aqui. Ó. Então, se eu usar a equação fundamental do calor latente, eu vou obter quanto de massa foi vaporizada. E a gente observa que com 41 mil calorias, né, ele para 540 ele gasta, então ele consegue vaporizar 75,9 gramas. E aí o que eu vou ter? Eu não vou ter toda a água vaporizada, eu vou ter 75,9 gramas de vapor. E o restante, que restante? O restante do 100, né, que é 24,1, ainda está líquida. Então isso aqui é uma coisa interessante para se trabalhar em vestibular, porque o cara te dá um gráfico, te dá o tempo que o objeto, que a fonte ficou ligada, e você tem que raciocinar nesse sentido. Né? Através do gráfico você consegue identificar o que vai ter no final, o que você vai ter se você deixasse ligado apenas por 10 minutos. Tranquilo, gente? Tá dando para entender? Beleza, então. Vamos falar um pouquinho sobre quando você coloca mais de uma coisa junto, né? Porque por enquanto você está pegando uma fonte, está esquentando a água e esquentando a água, você tem aqui o gráfico de aquecimento, ele te ajuda muito na hora de resolver exercício. Mas e se eu colocasse dois objetos juntos, né? O que aconteceria? 3, 4, né? Num sistema, que a gente chama de calorímetro. Aí existe um recurso que é o recurso do sistema termicamente isolado. Como funciona esse recurso? Bom, imagine que você tenha lá dois corpos, né? Um corpo A, um corpo B, e esses dois corpos aqui, os dois estão com temperaturas diferentes, né? Tal que a temperatura do A maior que a temperatura do B. Muito bem. E o que vai acontecer? Supostamente eu tenho um calor indo de A para B. Então o A perde calor e o B recebe esse calor. Então a gente diz o seguinte, como o calor o objeto recebe, se a gente for pensar na equação fundamental, a variação de temperatura é positiva. Então, te diz, ó, calor que é recebido por um corpo é positivo. E o calor que é cedido pelo corpo é negativo. Vamos imaginar, então, que esse cara aqui perca 100 calorias, esse outro recebe 100 calorias. Então, ele perde 100 calorias, menos 100. Ele recebe 100 calorias, mais 100. Se eu somar as quantidades de calor dentro desse sistema, vai me dar zero. Né? Então, esse é o sistema termicamente isolado. O conceito do sistema termicamente isolado é: uma vez que eu tenha um sistema isolado, as trocas de calor aqui dentro, se eu somar, tem que dar zero. Por quê? Porque o que um cede, o outro recebe. Agora, eu tenho recipientes que são ideais e tem recipientes que são reais. O calorímetro que a gente chama de ideal é aquele que o recipiente não entra nas trocas. Então, as trocas de calor acontecem somente entre os corpos dentro do sistema. Então, essa equação, a somatória das quantidades de calor, igual a zero, se dá apenas entre A e B. E eu teria uma situação como essa. Às vezes, você tem o calorímetro real. Então, uma garrafa térmica, por exemplo, é um calorímetro real num tempo de um dia. Por quê? Porque ela perde calor. Você tem que, inclusive, na hora de fazer o café, seria interessante que você colocasse água quente primeiro para a garrafa térmica, que estava a temperatura ambiente, não roube calor do seu café. Então você esquenta um pouquinho de água, coloca um pouquinho antes, esquenta primeiro a garrafa, né? Então no calorímetro, para depois coar o café. Né? Então, nesse sentido, o calorímetro real, ele participa das trocas também. Então observe que coisa interessante, né? O sistema termicamente isolado, no ideal, ele está no recipiente, tá vendo? Ó, pontilhadinha aqui, ó. Ou seja, tudo que está dentro eu somo igual a zero. No calorímetro real, esse sistema termicamente isolado envolve o recipiente. Então é o A, é o B e é o recipiente, né? Mas de qualquer forma, somando igual a zero também, né? Uma coisa que é interessante é, pô, mas como é que eu vou calcular a quantidade de calor do calorímetro? Porque substância, corpo, né? O que é? Um corpo. Então a gente vai usar o conceito da capacidade térmica para a gente fazer isso, né? Então, no calorímetro, uma garrafa térmica, ela tem uma capacidade térmica, né? Então, dada, tal. Às vezes, não são raras as vezes, você tem o que a gente chama de equivalente em água. O que é isso, esse negócio de equivalente em água? Veja, se você, imagina que você tem um relógio, né? E você quer colocar o relógio para trocar calor. Pô, mas você tem uma afeição por esse relógio, é possível que ele danifique.
Será que não tem como eu fazer a experiência como se fosse um relógio, não sendo um relógio? Professor, não estou entendendo isso. É muito simples. Se eu pudesse substituir o relógio por uma outra coisa que tivesse o mesmo comportamento daquele relógio, né? Seria legal. Então, isso acontece. A gente chama de equivalente em água. O que é isso? É a quantidade de água que possui o mesmo comportamento térmico do corpo. Professor, não entendi. Veja que simples. Veja que simples. Eu tenho um relógio que tenha lá uma capacidade térmica de 50 calorias por grau Celsius. Tá? Mas eu não quero colocar o relógio no sistema porque ele vai danificar. Então, o que eu faço? Veja, se a gente lembrar que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, ou seja, para eu pegar 1 grama de água e variar 1 grau Celsius, eu preciso de 1 caloria. Tranquilo? Então, 1 grama, 1 caloria para cada grau Celsius. O que aconteceria se tivesse 2 gramas? Poxa, professor, 2 gramas de água, 2 calorias para cada grau Celsius. E as 3 gramas de água? 3 gramas de água, 3 calorias para cada grau Celsius. 4 gramas de água, 4 calorias para cada grau Celsius. Agora imagine que você tem aquele relógio que tem 50 calorias para cada grau Celsius. Quantos gramas de água você acha que vai ser equivalente a ele? Perfeitamente, 50 gramas. Isso é o que a gente chama de equivalente em água. Eu substituo o meu relógio, que eu não quero trocar, que eu não quero danificar, por uma quantidade de água que tem o mesmo comportamento do relógio. E assim acontece também com os calorímetros, né? Então o cara fala assim, um calorímetro com um equivalente em água de 200 gramas. O que significa? Que esse calorímetro possui, para cada grau Celsius que ele tiver que variar, ele vai gastar 200 calorias, né? Então 200, equivalente em água 200 gramas, 200 calorias por cada grau Celsius, tá? Fazendo exercício, isso vai aos poucos, tudo bem? Tranquilo? Então tá. Olha lá, o nosso equivalente em água, né? A gente coloca isso aqui. Normalmente, esse igual aqui é uma sentença verdadeira. Na verdade, é só o número, né? O equivalente em água de 200 gramas, 200 calorias para cada grau Celsius. Então, é só o número que é igual. A gente diz que é numericamente igual. Bem, vamos pensar então numa situação um pouco mais complexa. Eu particularmente acho que esse é um dos exercícios mais, assim, não é difícil, mas ele requer uma certa paciência, né? A gente chama exercícios de balanço térmico. Então vamos pensar no seguinte, eu tenho lá eu quero saber o que vai acontecer no final quando eu colocar 500 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius dentro de um calorímetro que tem uma barra de metal, o calorímetro é ideal, tá? Então a troca de calor não vai acontecer apenas entre os objetos, que lá dentro tem uma barra de metal, esse metal tem um calor específico de 0,6, de 1 kg de massa a 600 graus Celsius. Então você tem 500 gramas de gelo a menos 40, junto com um bloco de metal de 600 graus Celsius, 1 kg 600 graus Celsius. O que vai acontecer no final? Né? Bom, o que provavelmente vai acontecer, a primeira coisa que você tem que pensar é, o gelo vai esquentar e o metal vai esfriar. O metal é mais fácil a gente trabalhar. Por quê? Porque ele não vai mudar de estado. Ele só vai esfriar. Então ele pode esfriar até quanto? Olha, ele pode esfriar até menos 40? Não, por quê? Porque o gelo vai esquentar, então o equilíbrio não vai estar a menos 40. Então ele pode esquentar até 0, isso é uma possibilidade, dele esfriar até 0, mas ele pode esfriar até 100 também. Né? São as duas temperaturas importantes que a gente tem para a água, né? Para o gelo, né? 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Quanto de energia ele produziria, ele perderia se ele fosse esfriar até 0? Então, se eu usar o macete, massa 1000, 0,6, a variação de temperatura. Lembrando que é final menos inicial. Então, eu teria 360 mil calorias, esse metal cederia, né? Calor cedido, para esfriar até 0. Também posso calcular o mesmo metal esfriando até 100. Ele já cederia um pouco menos, né? Cederia 300 mil calorias. Tá, mas se ele cede, quem recebe? Obviamente, o gelo. Então vamos trabalhar, vamos ver o que acontece com o gelo. Para o gelo esquentar até 0, então ele saiu de menos 40 e vai até 0. Então se a gente usa lá, MC delta θ, vai variar a temperatura, 500, 0,5, calor específico do gelo, lembra? Variação de temperatura, eu teria 40 vezes meio dá 20, e 20 vezes 500 dá 10 mil calorias. Então,
precisou de 10.000 calorias para ele esquentar até zero. Bom, beleza, tá valendo. Para ele derreter, por que eu vou fazer de novo? Porque, se eu for pensar da barra chegar a zero ou da barra chegar a 100, ela cede menos 360 ou menos 300. Então, com 10.000, tranquilo, né? O gelo vai receber, porque veio daqui ou daqui. Se ele vai derreter, bom, calor de fusão, 80 vezes 500, 40.000. Ainda assim, dá 50.000 calorias de energia para o gelo derreter. Ele continua, né, tranquilo, né? Tá aqui, o cara está cedendo 360.000 ou 300.000. Então, continua o processo de aquecimento do gelo, né? Porque ele está cedendo aqui. O que vai acontecer? Para ela sair, para essa água que já derreteu, para ela sair de zero e chegar até 100, sensível de novo. Então, 500, calor específico da água agora, né? Lembra que era do gelo, agora da água. 500 vezes 1 vezes 100, mais 50.000. Olha só, 50.000 para chegar até 100, mais 40, mais 10, dá 100.000. Ainda assim, ele consegue fornecer, tanto para chegar a zero e tal. Só que observa que interessante, né? Se ela vai chegar até 100, então essa barra não vai chegar a zero, né? Então agora, se eu estou dizendo que ela vai chegar até 100, se a água vai chegar até 100, eu não posso mais usar esse número, porque aqui eu estaria calculando para a água chegar até zero. Então ela já passou. Então agora o meu foco vai ser aqui, ó, né? Bom, mas aí o que acontece? Chegou até 100 para ela vaporizar. Vamos ver o que acontece para a água vaporizar. Ó. Aí é latente, né? Massa vezes latente de vaporização. 500, que é a massa da água, e 540. Ó, já deu 270.000 calorias. Então, se você observar, no total da água você tem 100.000, que é essa primeira parte aqui, para ela vaporizar, 270. Então, eu tenho 370.000 calorias para ela vaporizar e ficar a 100, que é o que vai acontecer com a barra chegando a 100. Então, a barra que esfria até 100 cede 300.000. Mas para a água vaporizar tudo, ela precisa de 270 mais 100. Então, são 370.000. Então, ela não vai vaporizar tudo, certo? Mas agora eu já sei o que vai acontecer. Eu sei que o gelo vai esquentar, eu sei que ele vai derreter, eu sei que essa água vai chegar até 100. Eu só não sei quanto que vai vaporizar. Mas o nosso sistema termicamente isolado, que é a soma do gelo mais da barra, agora eu tenho os pontos, ó. Agora eu tenho os termos, ó. Eu sei que ele vai esquentar, eu sei que ele vai derreter, eu sei que vai aquecer, eu só não sei quanto que vai vaporizar. Mas eu sei que a barra vai fornecer 300.000. Então, para ele esquentar 1.000, como a gente já calculou, né? Que, desculpe, aqui é 10.000. Faltou um zerinho aqui. Para ele derreter 40.000, para ele aquecer 50.000, e aqui para vaporizar eu não sei quanto. Então eu não vou usar o 270, vou calcular quanto que ele vai vaporizar aqui. Mas é fato que a barra vai chegar até 100, então menos 300.000. Na hora de a gente fazer essa conta, o que a gente vai obter? Uma massa de 370,4 gramas, que significa que aquela barra de metal esfria de 600 até 100, fornece 300.000 calorias, e com esses 300.000 calorias, aquela barra de gelo, aquele bloco de gelo, ele esquenta, ele derrete, a água que sobra esquenta, e 370,4 gramas vaporiza. O que significa, então, que no equilíbrio a gente vai ter 370,4 gramas de vapor, que é o que vaporizou, e o resto de água, 129,6 gramas de água. Isso junto com uma barra de metal, e tudo isso a 100 graus Celsius. Tranquilo, gente? Ele é mais longuinho, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido aí. Talvez a gente chama de balanço térmico, a gente tem que ficar testando, né? Quanto que vai de um, quanto vai de outro, tal. É interagir com o exercício mesmo. Beleza? Valeu? Ó, obrigado pela atenção, até a próxima, aguardem as próximas aulas.